Amigos queridos, convidamos a todos a nos reunirmos em nome de Jesus, nosso bom e amado Mestre, pedindo humildemente que sejas conosco, Senhor, enviando-nos os seus mensageiros, estes abnegados servidores da sua seara, que vieram ter conosco nesta manhã, que se responsabilizaram a nortear os nossos evangelhos nesta casa e que trazem aos nossos pensamentos a lucidez da verdade. Nossa gratidão a esses espíritos honrados que são conosco uma vez mais. Convidamos a todos a somarmos os nossos sentimentos mais fraternos, mais amoráveis, mais benevolentes, para tecermos a trama iluminativa que há de se espalhar para todos os cantos onde o nosso pensamento alcançar, que possamos levar misericórdia e compaixão aos aflitos, fraternidade aos irmãos do caminho, esperança aos que agonizam nas sombras escuras da ignorância. Que sejamos, Senhor, pequenos pirilampos na noite escura, para podermos multiplicar os ensinamentos que já calam fundo em nossos corações. Que estas doces alegrias, Senhor, se espraiam para todos aqueles a nós confiados. E neste ambiente de paz, sob o amparo misericordioso dos amigos espirituais, iniciamos as reflexões sobre o Evangelho desta manhã. Obrigada, amigos queridos, obrigada, Senhor Jesus, e que assim seja. Nós estamos no capítulo 8, Bem-aventurados os que têm puro coração. E o item que nós estamos estudando é a instrução dos Espíritos: deixai vir a mim as criancinhas. O item 19 diz assim: ensinar-lhes-ei o grande remédio para abrandar os males da vida. Lhes darei o segredo da cura de suas feridas. Qual é, meus amigos, esse bálsamo soberano, possuindo a virtude por excelência, esse bálsamo que se aplica sobre todas as chagas do coração e as fecha? É o amor, é a caridade. Aqui está bem claro que não é o amor e a caridade, é o amor, é a caridade. Porque o amor, no sentido como Jesus trouxe para nós, ele se expressa de inúmeras formas. O amor na forma operacional da caridade. O amor na forma do perdão. Amor na forma da indulgência ou da benevolência. Então, o amor é a síntese dos sentimentos nobres e ele se expressa, por exemplo, através destas virtudes. O amor na forma da humildade. Então, é o amor, é a caridade. Se tendes este fogo divino, que temereis? Nós temos dito seguidas vezes que o amor é a força do espírito, ou seja, os sentimentos nobres faz do espírito um espírito fortalecido. E as nossas fragilidades estão nas nossas pequenezas emocionais. Então, direis a todos os instantes da vossa vida:
Meu Pai, que vossa vontade seja feita e não a minha. Se vos apraz me experimentar pela dor e pelas tribulações. Quando Jesus disse, deixai vir a mim as criancinhas, porque possuo leite que fortifica o fraco, o leite para a criança física é o elemento essencial. Para o espírito, o elemento essencial é o amor, é o nutriente do espírito. E quando Jesus disse assim, que as crianças, não as impeçais que cheguem a mim, significa que as crianças se entregam docilmente àqueles que as convidam com muito amor. Então, que nós fôssemos, a exemplo das crianças, esses espíritos dóceis à vontade de Deus, porque isso significa felicidade. A nossa infelicidade ou o nosso sofrimento está na força que fazemos contrária ao bem e à verdade. Se nós deixássemos que o fluxo divino nos conduzisse, nós seríamos espíritos mais felizes. Mas nós remamos contra o fluxo. Por que remamos contra o fluxo? Porque queremos que prevaleça o que pensamos e não necessariamente um plano de amor por nós que nos recuperaria de milhares de séculos na escuridão. Então, meu Pai, que a vossa vontade seja feita e não a minha. Se vos apraz me experimentar pela dor e pelas tribulações, sede bendito, porque é para o meu bem, eu sei, que a vossa mão pesa sobre mim. Se vos convém, Senhor, ter piedade de vossa criatura fraca, se dais ao seu coração as alegrias permitidas, sede bendito ainda, mas fazei que o amor divino não dormite em sua alma, e que sem cessar eleve os vossos pés à voz do seu reconhecimento. Então, esse item, né? Deixai vir a mim as criancinhas, o nutriente que precisamos receber, a seiva divina, que vem da árvore da vida, simbolicamente a árvore da vida sendo Jesus, e nós outros sendo os galhos frágeis ainda dessa mesma videira, nós entendemos que Jesus mostra que a obra é um conjunto, que a obra é um organismo sistêmico vivo, e que Jesus sendo a videira e nós outros, né, nos ligamos a Ele por esses condutos de seiva divina. O que é essa seiva divina? Essa seiva divina é um fluxo que nos alimenta, porque ela veicula o amor de Deus por nós. É o veículo que veicula o amor de Deus por nós, é nós estarmos em consonância o máximo possível dentro da nossa pequenez. Somos muito imperfeitos. Ninguém espera de nós a perfeição, mas que o quanto possível estejamos vivenciando os nobres sentimentos. E quando a gente vai construir nobres sentimentos, sejam eles quais forem, observe todos esses sentimentos, nós veremos que os sentimentos incluem as pessoas, né? Que nós não conseguiremos edificar absolutamente nada sozinhos, que nós estamos sempre necessitados daqueles que são os desafios. Mesmo na prática do amor na forma da caridade, nós precisamos nos desafiar muito para vencer as nossas barreiras, a verdadeira caridade. Porque dar do que temos já nos é possível espontaneamente. Agora, doar do que somos é o ato de servir. E doar do que somos não é alguma coisa que vem pelo verbo. Doar do que somos é alguma coisa que vem pela expansão do campo vibratório de sentimentos que vai agasalhar o outro nos nossos relacionamentos. É essa permuta tão sutil, tão leve e tão constante que quando a gente sai daquele momento ou fica dias sem ver aquelas pessoas, a gente sente falta da troca,
sente falta daquele contato, daquelas energias que permutaram o nosso íntimo, assim como nós nos envolvemos com o outro, quanto isso requer de nós um requinte de sentimentos nobres e o quanto isso nos aprimora. Então, nós trouxemos ainda sobre a questão da videira, que é um simbolismo muito profundo para nós entendermos o nutriente do Espírito, quando Jesus disse: venham vocês que sofrem, que estão frágeis, que estão de todas as formas depauperados do bem, né? Essa fragilidade ou essa fraqueza a que Jesus se refere é pela ausência dos sentimentos nobres. Porque o que está prevalecendo em nós quando estamos sofridos, quando estamos frágeis, quando estamos inseguros, medrosos, né? O que prevalece em nós? Vamos pensar sobre isso. Prevalece em nós as nossas morbidades, prevalece em nós as emoções corrompidas, que estão ali tomando conta da nossa vida. Aquilo nos envolve de tal forma que nos esgota. Então Jesus está dizendo que a gente pode vir beber da fonte, né? Então diz assim, a lição Caminho, Verdade e Vida, a videira. Eu sou a videira e meu pai é o lavrador, que é o Criador, né? Que plantou, né, a semente da videira. Deus é o Criador eterno, cujos desígnios permanecem insondáveis a nós outros. Pelo seu amor desvelado criam-se todos os seres, por sua sabedoria movem-se os mundos no ilimitado, que é o infinito. Então, se nós não sentirmos a presença de Deus em nossas vidas e Deus passar a ser um conceito abstrato, nós não entenderemos o que Jesus quis dizer para nós, né? Pelo seu amor desvelado, criam-se todos os seres. Então, nós somos, na origem, criados frutos do amor. Se nós somos frutos do amor de Deus, nossa natureza é divina. Essa centelha sagrada está em nós de forma latente, aguardando ao longo dos évos a manifestação dessa maturidade espiritual, para sairmos da infância do Espírito. E para isso, quando o Evangelho fala, né, se eu preciso passar, que se cumpra a vontade de Deus, porque já consideramos que a vontade de Deus é o amor por nós. É o amor por nós. E se a vontade de Deus é o amor por nós, e se o plano reencarnatório é um plano de amor para sermos felizes, ditosos e bem-aventurados, esses pequenos percalços do caminho fazem parte de aferir o estágio evolutivo de cada um de nós, quais se fôssemos alunos matriculados no educandário chamado Planeta Terra. E nesse educandário nós temos provas de avaliação do nosso desempenho, da nossa capacitação, das nossas habilidades, do estado de prontidão do espírito. Então, quando as provas nos chegam, como provas escolares, mas na nossa vida íntima, elas não vieram medir o que eu não sei e o que eu não fiz. Elas vieram fazer com que eu perceba o que já sou capaz de fazer. E por isso posso me promover a um outro estágio. Essa é a finalidade útil. Pequena e obscura, a Terra não pode perscrutar a grandeza divina. O Pai, Deus, entretanto, envolve-nos a todos nas vibrações de sua bondade gloriosa. Ele é a alma de tudo, a essência do universo, e nós estamos mergulhados nesse hausto. Permanecemos no campo terrestre de que Ele é o dono e supremo dispensador. No entanto, para que lhe sintamos a presença em nossa compreensão limitada, porque na potencialidade divina nós não alcançamos, então, para que sintamos a presença de Deus, concedeu-nos Jesus.
como sua personificação máxima. Então, Jesus é no planeta Terra a personificação máxima de Deus. Quando Jesus disse, eu e o Pai somos um, não quanto à identidade, mas quanto à experiência das leis. Que Jesus é a experiência das leis de Deus para nós, vivo. Então, nos concedeu, e para cada planeta, Deus concede os espíritos crísticos, na proporção da evolução daquele planeta, para que Deus, através dos espíritos crísticos, ali se manifeste. Útil seria que o homem observasse no planeta a sua imensa escola de trabalho. E todos nós, perante a grandeza universal, devemos reconhecer a nossa condição de seres humildes, necessitados de aprimoramento e iluminação. Então, numa mesma escola, existem estágios diferentes, mas numa mesma faixa evolutiva. É assim que somos. Alguns de nós estamos no estágio bem primário, da primeira infância, dando os primeiros passos. Outros já estão saindo da escola para estágios até em outros planetas, que são os espíritos superiores que nos amparam, mas que estão nesse planeta, reencarnam, desencarnam, voltam para ter conosco, nos sinalizam, são os grandes iluminados do planeta que ainda estão aqui na condição de missionários. Dentro de nossa pequenez, sucumbiríamos de fome espiritual, estacionados na sombra da ignorância. Mas às vezes nós fazemos essa opção, ainda fazemos. Preferimos a fome espiritual à saciedade dos desejos efêmeros. Então, não fosse essa videira da verdade simbolizada por Jesus, a árvore da vida, a videira da verdade e do amor, esse é Jesus, que o Supremo Senhor, Deus, nosso Pai, nos concedeu em Jesus Cristo. De sua seiva divina, que é o que flui do Espírito, a seiva é o que flui do manancial dos sentimentos, e todos temos a seiva do manancial dos nossos próprios sentimentos. De sua seiva divina procedem todas as nossas realizações elevadas nos serviços da terra. Alimentados por essa fonte sublime, compete-nos reconhecer que sem o Cristo, as organizações do mundo se perderiam por falta de base. Nele encontramos o pão vivo das almas, que é outro alimento, o alimento vivo dos sentimentos, que é a manifestação do amor nas várias formas de expressão do amor. E desde o princípio, seu amor infinito no orbe terrestre é o fundamento divino de todas as verdades da vida. Essa lição daria para nós continuarmos em muitas reflexões pela grandeza desses ensinamentos, né? Vamos refletir. Amigos, que alegria é para o nosso coração ouvir as lições de Jesus, porque tudo que ele nos trouxe era um caminho que nós poderíamos seguir quando tomássemos uma decisão íntima. Então, quando Jesus disse, vinde a mim as criancinhas, ele estava exemplificando para nós que um dia nós também poderíamos dizer da nossa intimidade para o mundo, vinde a mim as criancinhas. E quando que nós nos sentimos prontos para falar isso para a humanidade? Vinde a mim as criancinhas. Quando nós já nos sentimos capazes de transformar as pedras do caminho
em pão do Espírito. Transformar a pedra em pão. Transformar as dificuldades em alimento do Espírito. E o Espírito, ele se alimenta quando ele sintoniza com o bem, com a verdade, com os espíritos superiores. Porque o Espírito, ele não se alimenta da matéria. Então, chega um momento na nossa vida que somos verdadeiramente capazes de transformar todas as dificuldades que nos surgem em alimento para o Espírito. Nos alimentamos diante das dificuldades, nos alimentamos da fé. Diante das dificuldades, nos alimentamos do amor, da compaixão, da esperança, do entendimento, porque na hora da dor, na hora da dificuldade, o espírito se sente faminto e ele precisa buscar o alimento. Então, nós estamos vivendo um momento na Terra em que cada vez mais precisamos nos tornarmos realmente cristãos para poder estender as nossas mãos aos nossos irmãos que ainda não conseguiram ou não se interessaram em construir um mundo íntimo, o reino de Deus na sua intimidade. E quando olhamos ao nosso redor e vemos os nossos irmãos tomados de intemperância, tomados de viciações de toda ordem, de todo nível, envoltos em pensamento de desesperança, de tristeza, de angústia, eles estão aguardando aqueles outros que poderiam lhes estender as mãos. E esse texto que Jesus nos traz, vinde a mim as criancinhas, esses espíritos, tanto João Evangelista quanto esse espírito protetor, ele vai falar que para abraçar as criancinhas é necessário que nós tenhamos amor na forma da caridade e caridade na forma de amor. E aí nós trouxemos um texto que fala um pouco disso, como ter esperança, como ter amor, como expressar a caridade quando estamos diante das criancinhas. É um texto intitulado Enquanto Temos Tempo, palavras do livro Palavras de Vida Eterna. Então, Emmanuel diz assim: às vezes o ambiente surge tão perturbado que o único meio de auxiliar, que o único meio de praticar o bem, o amor, a caridade é através do silêncio e da prece íntima. Olha a importância disso, porque às vezes nós vamos adentrar num ambiente onde há tantas criancinhas espirituais, há tantos irmãos nossos distraídos das coisas de vida eterna, que o tumulto interno e externo é tamanho que a única forma que nós temos de auxiliar é o silêncio. Mas quando a gente diz silêncio, de que silêncio nós estamos falando? Do silêncio da crítica, do silêncio da oposição àquele movimento
daquelas almas, do silêncio, do abandono, porque muitas vezes o nosso cérebro, o nosso espírito, nós espíritos, ficamos com a boca calada, mas o pensamento é de abandono, o pensamento é de crítica, o pensamento é de condenação. E isso é como jogarmos na fogueira gasolina. Como silenciar mesmo, como silenciar para orar, porque esse silêncio é para nos preparar para orar. Como fazer esse movimento? É isso que nós temos que treinar diariamente para socorrer as criancinhas. Então, diante daquele tumulto, diante daquele alvoroço, é necessário que nós nos recolhemos ao reino de Deus construído por nós na nossa intimidade. Nos recolhemos em silêncio. O silêncio que não acusa, o silêncio que não condena, o silêncio que vai proporcionar a prece. E essa prece que nós vamos fazer, pedindo realmente a intercessão dos bons espíritos para duplicar, triplicar as nossas forças, é fundamental para a expressão do amor e da caridade. Por isso que muitas vezes a caridade e o amor é, entre aspas e milhões de aspas, não fazer nada. Aos olhos do mundo. E fazer tudo aos olhos de Deus. Então, muitas vezes, nós chegamos num ambiente assim e encontramos alguém sereno, verdadeiramente amparado e amparando. E às vezes nós tomamos aquele espírito por alguém que está ali indiferente, que não está fazendo nada, e talvez seja a única pessoa, o único espírito que realmente está operando em espírito e verdade. Aprender esse estado de espírito nas mínimas coisas do dia a dia vai nos auxiliar nas grandes confusões. Porque hoje, o que nós estamos vendo? Como os espíritos não estão sendo educados nos seus lares, nos ambientes da sociedade para a construção desse mundo íntimo, a mínima frustração faz com que o espírito deseje não mais existir, deseje caminhar, se entregar para os processos alienantes da existência, seja através dos vícios, seja através do consumo de medicamentos, seja através do abandono dos compromissos, enfim. E é justamente nesse momento que nós, que já sabemos transformar a pedra em pão, é que podemos atuar. E dentro desse texto ele continua: em muitas circunstâncias, o companheiro se mostra sobre o domínio de enganos tão extensos que a forma de ajudá-los, que a forma de sermos caridosos, de expressar o nosso amor, é esperar que a vida lhes renove o campo do espírito. Essa frase é muito importante. E o que significa esperar que o espírito amadureça?
esperar ao lado dele, fornecendo a luminosidade que já nos é própria, mesmo que seja bruxuleante, mesmo que seja insignificante, mas esperar ao lado daquele que ainda não tem as construções necessárias à sua própria felicidade, para que, emanando vibrações de paz, de entendimento, esse espírito tenha mais chance de crescer. Então, todos nós, indistintamente, gostaríamos de estar no paraíso. Mas o paraíso, como nós entendemos na nossa pequeneza, seria para nós o supremo tédio, depois de alguns dias. O tédio absoluto. Porque olhar para um ambiente, para uma situação e ver que a gente não pode fazer, não pode contribuir em nada, porque tudo está muito à nossa frente, que nós não podemos dar nada de nós, porque tudo está avançado, seria uma situação de miséria absoluta para nós. Então, estarmos ao lado daqueles que necessitam das nossas vibrações é para nós uma honra, uma alegria de alma. E conforme nós vamos descobrindo esse movimento de alma, conforme nós vamos nos entregando a esse construir dentro de nós, nos colocando à disposição de Jesus e permanecendo junto de verdade, junto, palmo a palmo, pé a pé, daqueles que necessitam de nós, é que as nossas habilidades espirituais, os nossos potenciais vão se desenvolver. Então, é maravilhoso é difícil entender isso que eu vou dizer, mas é maravilhoso, de vez em quando, nós nos encontrarmos com alguém que está sintonizado com o nosso pensamento e nos alimentarmos. Mas é extraordinário, a maior parte do tempo, nós estarmos com aqueles que são mais necessitados do que nós mesmos, porque é ali que nós operamos com as nossas potencialidades. Então, desejar ardentemente estar num ambiente, muitas vezes conturbado, com espíritos que não pensam como nós, mas que são necessitados daquilo que nós já temos para dar, é o que traz a verdadeira saúde espiritual. A verdadeira saúde espiritual. Porque se Deus nos colocou naquele ambiente, é porque ali podemos ser o sal da terra. Podemos fazer a diferença e elevar aquelas almas ao patamar que já nos encontramos, que pode não ser grande coisa, mas já é fruto do nosso esforço. E é assim que nós vamos nos tornando espíritos mais felizes, porque não há felicidade maior do que servir em nome de Deus. Então vamos fazer a nossa prece. Deus
nosso Pai. Jesus, nosso Mestre. Nós nos encontramos aqui, Senhor, orando em favor de todos aqueles que o nosso pensamento alcançar. Mil vezes obrigado, Mestre, por nos ter colocado neste lar que nos encontramos, com esses espíritos que buscam em nós o que já construímos em nossa intimidade. Que bom, Senhor, que podemos oferecer as flores pequeninas que plantamos no jardim da nossa alma, para aqueles que se encontram ressequidos e pensam não ter as possibilidades que abraçamos. Mil vezes obrigado, Senhor, pelas pedras do caminho, pelas dificuldades que nos alcançam, que nos permitem adquirir a esperança, o bom ânimo, a confiança em Deus nosso Pai, que nos criou para a luz, para o bem, para a verdade. Que nestes dias, Senhor, que nos unimos para a construção de um mundo mais feliz, que o Senhor nos ofereça ainda mais trabalho, mais oportunidade para socorrer e amparar, para sustentar aqueles que ainda se encontram perdidos no caminho. Mil vezes obrigado, Senhor, por estes dias que clareiam a nossa vida com a sua presença. Que sejamos os espíritos dispostos a servir em seu nome. Ampara com a força do seu amor todos os irmãos registrados nos cadernos de vibração da nossa casa. Que sejamos nós aqueles a doar do ectoplasma, para que eles possam se sentirem socorridos, amparados. E nós outros, Senhor, com os corações gratos, direcionamos o nosso olhar para o Seu, para sentir as Suas vibrações chegando em nossos corações e Te oferecer as nossas mãos, nossos braços, nossos corações, para que possamos, Senhor, atender ao Seu chamado e socorrer todos aqueles que nos buscarem. Se conosco, Mestre, hoje e sempre. Que assim seja.